As explicações a respeito de um sonho ou os comentários aparentemente inocentes a seu respeito servem muitas vezes para disfarçar da maneira mais sutil parte do que foi sonhado, embora de fato traindo-a. Por exemplo, um sonhador comentou que, num dado ponto, abre aspas, o sonho tinha sido lavado, fecha aspas. E a análise levou a uma lembrança infantil de ele ter escutado alguém se limpando depois de defecar. Ou temos aqui outro exemplo que merece ser registrado com pormenores. Um rapaz teve um sonho muito claro que o fez recordar-se de algumas fantasias de sua meninice que haviam permanecido conscientes. Sonhou que era noite e que ele se encontrava num hotel, numa estação de veraneio. Confundiu o número de seu quarto e entrou num outro em que uma mulher madura e suas 2 filhas estavam se despindo para dormir. Prosseguiu ele, abre aspas, aqui existem umas lacunas no sonho, alguma coisa está faltando. Finalmente, havia um homem no quarto que tentou me expulsar e eu tive de entrar numa luta com ele, fecha aspas. O sonhador fez esforços inúteis para recordar a essência e o tema da fantasia infantil, a que o sonho evidentemente fazia alusão. Até que por fim surgiu a verdade de que aquilo que ele estava procurando já se encontrava em seu poder. Em seu comentário sobre a parte obscura do sonho, as lacunas eram os orifícios genitais das mulheres que estavam indo dormir e alguma coisa está faltando, entre aspas, descrevia o espectro principal dos órgãos genitais femininos. Quando o rapaz ele tivera uma ardente curiosidade de ver os órgãos genitais de uma mulher e estivera inclinado a sustentar a teoria sexual infantil, segundo a qual as mulheres possuem órgãos masculinos. Uma lembrança análoga de outro sonhador assumiu uma forma muito semelhante. Ele sonhou o seguinte, abre aspas, eu estava entrando num restaurante Volksgarten com a senhorita K, reticências. Surgiu então um pedaço obscuro, uma interrupção, reticências. Em seguida, vi-me no salão de um bordel, onde vi 2 ou 3 mulheres, uma delas de combinação e calcinhas. Fecha aspas. Análise. A senhorita K era filha de seu antigo chefe e, como ele próprio admitiu, uma irmã substituta para ele. O rapaz raramente tivera oportunidade de conversar com ela, mas, certa ocasião, tivera uma conversa em que, abre aspas, foi exatamente como se tivéssemos tomado consciência de nosso sexo, como se eu devesse dizer, eu sou um homem e você é uma mulher, fecha aspas. Apenas uma vez ele estivera no restaurante em questão com a irmã de seu cunhado, uma moça que nada significa para ele. Outra vez fora com um grupo de 3 senhoras até a entrada do mesmo restaurante. Essas damas eram sua irmã, sua cunhada e a irmã do cunhado que acabamos de mencionar. Todas elas lhe eram altamente indiferentes, mas todas 3 se enquadravam na categoria de irmãs. Raras vezes ele visitara um bordel, travessão, apenas 2 ou 3 vezes na vida. A interpretação baseou-se no pedaço obscuro e na
interrupção do sonho e propôs uma visão de que, em sua curiosidade infantil, ele havia ocasionalmente inspecionado, mesmo que só raras vezes, os órgãos genitais de uma irmã, alguns anos mais nova que ele. Alguns dias depois, ele teve uma lembrança consciente do mal feito a que o sonho aludira. O conteúdo de todos os sonhos que ocorrem na mesma noite faz parte do mesmo todo. O fato de estarem divididos em várias sessões, bem como o agrupamento e o número dessas sessões travessão. Tudo isso tem sentido e pode ser encarado como uma informação proveniente dos pensamentos latentes do sonho. Ao interpretar sonhos que consistam em várias sessões principais, ou, em geral, sonhos que ocorram durante a mesma noite, não se deve desprezar a possibilidade de que os sonhos separados e sucessivos dessa natureza tenham o mesmo sentido e possam estar dando expressão aos mesmos impulsos em material diferente. Sendo assim, o primeiro desses sonhos homólogos a ocorrer é muitas vezes o mais distorcido e tímido, ao passo que o seguinte será mais confiante e nítido. Os sonhos do faraó na Bíblia sobre as vacas e as espigas de milho interpretados por José eram desse tipo. Eles são mais minuciosamente relatados por Joséfo, abre parênteses, Ancient History of the Jews, livro 2, capítulo 5, fecha parênteses, do que a Bíblia. Depois de narrar seu primeiro sonho, disse o rei, abre aspas, após ter tido essa visão, despertei de meu sono e, estando em desordem e considerando comigo mesmo o que devia ser essa aparição, adormeci novamente e vi outro sonho mais maravilhoso que o anterior, que ainda mais me assustou e perturbou. Reticências, fecha aspas. Após ouvir o relato do sonho do rei, respondeu José, abre aspas, esse sonho, ó rei, embora visto sob duas formas, significam um e o mesmo fato, reticências, fecha aspas. Em sua contribuição à psicologia do boato, Jung, 1910, descreve como o sonho erótico disfarçado de uma escolar foi compreendido por suas colegas sem qualquer interpretação e como foi adicionalmente elaborado e modificado. Observa ele em relação a uma dessas histórias oníricas, abre aspas. A ideia final numa longa série de imagens oníricas contém precisamente aquilo que a primeira imagem da série tentara retratar. A censura mantém o complexo à distância o maior tempo possível, mediante uma sucessão de novos encobridores simbólicos, deslocamentos, disfarces inocentes, etc. Fecha aspas. Ibid, 87, Scherner, 1861. Estava bem familiarizado com essa peculiaridade do método de representação nos sonhos e o descreve no tocante à sua teoria dos estímulos orgânicos, como uma lei especial, abre aspas. Em última análise, contudo, em todas as estruturas oníricas simbólicas provenientes de estímulos nervosos específicos, a imaginação observa uma lei geral,
no começo de um sonho. Ela só retrata o objeto do qual provém o estímulo por meio das mais remotas e inexatas alusões, mas no final, depois que a efusão pictórica se esgotou, ela representa cruamente o próprio estímulo ou, conforme o caso, o órgão envolvido ou a função desse órgão. E com isso, o sonho, tendo designado sua causa orgânica real, atinge seu objetivo. Reticências, fecha aspas. Otto Rank, 1910, forneceu uma bela confirmação dessa lei de Scherner. Um sonho de uma moça, relatado por ele, compunha-se de 2 sonhos isolados, com um intervalo entre eles, sonhados no decorrer da mesma noite, tendo o segundo terminado num orgasmo. Foi possível efetuar uma interpretação pormenorizada desse segundo sonho, mesmo sem muitas contribuições da sonhadora. E o número de ligações entre os conteúdos dos 2 sonhos possibilitou ver que o primeiro sonho representa de maneira mais tímida a mesma coisa que o segundo, de modo que o sonho com o orgasmo, contribuiu para a completa explicação do primeiro. Henck baseia acertadamente nesse exemplo um exame da importância geral dos sonhos com orgasmo ou emissão para a teoria do sonhar. Não obstante, em minha experiência, só raramente ficamos em condições de interpretar a clareza ou a confusão de um sonho pela presença de certeza ou dúvida em seu material. Posteriormente, terei de revelar um fator na formação dos sonhos que ainda não mencionei e que exerce a influência determinante sobre a escala dessas qualidades em qualquer sonho específico. Por vezes, num sonho em que a mesma situação e cenário persistem por algum tempo, ocorre uma interrupção que é descrita com estas palavras, abre aspas, ai, foi como se ao mesmo tempo fosse outro lugar, e lá aconteceu tal e tal coisa, fecha aspas. Após algum tempo, o fio da meada principal do sonho pode ser retomado, e aquilo que o interrompeu revela ser uma oração subordinada no material onírico, travessão. Um pensamento interpolado, uma oração condicional nos pensamentos do sonho é representada neste último por simultaneidade, entre aspas, se transforma-se em, entre aspas, quando. Qual é o sentido da sensação de movimento inibido que tão comumente aparece nos sonhos e que se aproxima tanto da angústia? O sujeito tenta mover-se para frente, mas se descobre colado no chão. Ao tentar alcançar algo, mas é retido por uma série de obstáculos. Um trem está prestes a partir, mas fica-se impossibilitado de apanhá-lo. O sujeito ergue a mão para revidar o insulto, mas verifica que ela está impotente. E assim por diante, já deparamos com essa sensação nos sonhos de exibição.
mas ainda não fizemos nenhuma tentativa séria de interpretá-la. Uma resposta fácil, mas insuficiente, seria dizer que a paralisia motora prevalece no sono e que dela tomamos conhecimento na sensação que estamos examinando, mas pode-se perguntar por que, nesse caso, não estamos perpetuamente sonhando com esses movimentos inibidos, e é razoável supor que essa sensação, embora possa ser evocada a qualquer momento durante o sono, sirva para facilitar algum tipo específico de representação, sendo despertada apenas quando o material dos pensamentos do sonho precisa ser representado dessa maneira. Esse, abre aspas, não poder fazer nada, fecha aspas, nem sempre aparece nos sonhos como uma sensação, mas é, às vezes, simplesmente parte do conteúdo do sonho. Um caso dessa natureza me parece particularmente apto a lançar luz sobre o sentido desse aspecto do sonhar. Eis aqui uma versão abreviada de um sonho em que aparentemente fui acusado de desonestidade. O local era uma mescla de um sanatório particular e de várias outras instituições. Um criado apareceu para me convocar para um exame. Eu sabia no sonho que algo estava desaparecido e que o exame se devia a uma suspeita de que eu me apropriara do artigo desaparecido. Abre parênteses, a análise demonstrou que o exame devia ser entendido em dois sentidos. E incluía um exame médico, fecha parênteses. Ciente de minha inocência e do fato de que eu ocupava o posto de consultor no estabelecimento, acompanhei o criado tranquilamente. À porta, fomos recebidos por outro criado que disse, apontando para mim, abre aspas, por que você o trouxe? Ele é uma pessoa respeitável, fecha aspas. Entrei então desacompanhado num grande saguão, onde havia máquinas que me lembraram o inferno, com seus instrumentos de tortura diabólicos. Estendido num aparelho, vi um de meus colegas que tinha todos os motivos para reparar em mim, mas ele não prestou nenhuma atenção. Disseram-me então que eu podia ir, mas não consegui encontrar meu chapéu e afinal não pude ir. A realização de desejo do sonho estava, evidentemente, em eu ser reconhecido como um homem honesto e informado de que podia ir embora. Devia haver, portanto, toda sorte de material nos pensamentos do sonho, contendo uma contradição disso. O fato de eu poder ir embora era um sinal de minha absolvição. Por conseguinte, se aconteceu algo no final do sonho que me impediu de ir, parece plausível supor que o material suprimido que continha a contradição se estivesse fazendo sentir naquele ponto. O fato de eu não conseguir encontrar meu chapéu significava, portanto, abre aspas, afinal de contas, o senhor não é um homem honesto, fecha aspas. Assim, o não poder fazer alguma coisa nesse sonho foi uma forma de expressar uma contradição, travessão, um não
travessão, de modo que minha declaração anterior de que os sonhos não podem expressar o não requer uma correção. Em outros sonhos nos quais a não execução de um movimento ocorre como uma sensação e não simplesmente como uma situação, a sensação da inibição de um movimento dá uma expressão mais enérgica à mesma contradição. Travessão expressa uma volição que é contraposta por uma contravolição. Assim, a sensação de inibição de um movimento representa um conflito da vontade. Veremos mais adiante que a paralisia motora que acompanha o sono é precisamente um dos determinantes fundamentais do processo psíquico enquanto se sonha. Ora, um impulso transmitido pelas vias motoras nada mais é do que uma volição. E o fato de termos tanta certeza de que sentiremos esse impulso inibido durante o sono é o que torna todo o processo tão admiravelmente adequado para representar um ato de volição e um não que a ele se opõe. É também fácil perceber, com base em minha explicação da angústia, porque a sensação de uma inibição da vontade se aproxima tão de perto da angústia e é tão frequentemente ligada a ela nos sonhos. A angústia é um impulso libidinal que tem origem no inconsciente e é inibido pelo pré-consciente. Quando, portanto, a sensação de inibição está ligada à angústia num sonho, deve tratar-se de um ato de volição, que um dia foi capaz de gerar libido, travessão. Em outras palavras, deve tratar-se de um impulso sexual. Examinarei em outro ponto o sentido e a importância psíquica do julgamento que muitas vezes surge nos sonhos, expresso na frase, abre aspas, afinal, isto é apenas um sonho, fecha aspas. Direi aqui apenas a título de antecipação que ele se destina a minimizar a importância do que está sendo sonhado. O interessante problema correlatado do que se pretende dizer quando parte do conteúdo de um sonho é descrito no próprio sonho como sonhado, travessão. O enigma do sonho dentro do sonho, travessão, foi solucionado num sentido semelhante por Steckel, 1909, página 459, que analisou alguns exemplos convincentes. A intenção é, mais uma vez, minimizar a importância do que é sonhado no sonho, retirar-lhe sua realidade. O que é sonhado num sonho, depois que se acorda do sonho, dentro do sonho, é o que o desejo do sonho procurou colocar no lugar de uma realidade obliterada. É seguro supor então, que o que foi sonhado no sonho é uma representação da realidade, a verdadeira lembrança, ao passo que a continuação do sonho, pelo contrário, meramente representa o que o sonhador deseja.
Incluir algo num sonho dentro do sonho equivale, assim, a desejar que a coisa descrita como sonho nunca tivesse acontecido. Em outras palavras, quando um evento específico é inserido num sonho, como sonho pelo próprio trabalho do sonho, isso implica a mais firme confirmação da realidade do evento. Travessão. Sua afirmação mais forte. O trabalho do sonho se serve do sonhar como forma de repúdio, confirmando assim a descoberta de que os sonhos são realizações de desejos.